Olá, amigos e amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do Coxa. Aqui neste canal procuramos falar de todos os clubes na medida do possível. Este vídeo é para o Coxa, é para falar sobre o técnico Gustavo Morínigo, que é o novo comandante do banco de reservas da equipe do Paraná. Bem, acho que essa contratação é das melhores possíveis. Pensa aqui no Brasil, geralmente se pensa que quando uma equipe está numa situação difícil, numa situação de zona de rebaixamento, neste momento é precisamente o momento de se apostar no tradicional, não fazer coisas novas, né? Como se o tradicional sempre resolvesse. Então nessas horas busca-se aquele técnico com um nome muito mais tradicional, mais conhecido, porque se entende que este técnico vai conseguir resolver. Os técnicos mais conhecidos, mais tradicionais aqui do futebol brasileiro, não têm resolvido muito, tanto no sentido de levar suas equipes às grandes conquistas, como também no sentido de afastar as equipes de situações difíceis quando elas as vivem, né? Houve um caso na edição do Campeonato Brasileiro passado, em que o Luxemburgo sim conseguiu salvar o Vasco da zona de rebaixamento, conseguiu fazer um bom trabalho no Vasco. Naquele tempo era interessante pensarmos que naquela situação o Vasco tinha uma boa equipe realmente, né? Tinha uma equipe muito qualificada e os resultados estavam muito abaixo. A meu ver, mesmo sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, o Vasco continuou jogando muito menos do que devia, porque a equipe era muito melhor do que a equipe que possui nos dias de hoje. Por isso, acho bastante arriscado para o Vasco ter feito a aposta no Vanderlei Luxemburgo. Contudo, acho que o Curitiba dá um salto à frente, né? Dá o exemplo aí do que pode ser uma atitude importante para salvar sua equipe nos momentos difíceis, que foi o ato de coragem de buscar o Gustavo Morínigo, técnico que estava no comando do banco de reservas do Guarani do Paraguai. Trata-se de um técnico muito interessante, tem apenas 43 anos, portanto novo. Esse novo é algo curioso, porque o técnico novo ele poderia obrigatoriamente trazer o novo, né, para o seu trabalho, né, para o trabalho de técnico, né, apresentar ideias novas, né, levar ideias novas para as equipes que dirigem, só que muitos técnicos novos nascem para o futebol, surgem para o futebol como treinadores com ideias envelhecidas. Ser um técnico novo não é sinônimo de ser um técnico diferente. No caso do Gustavo Morínigo, ele é um técnico novo com ideias novas. Ele é um técnico que realmente pensa o futebol de forma muito moderna. Ele pensa o futebol a partir daquilo que os adversários colocam para suas equipes. Ele pensa o futebol a partir do tamanho da sua equipe, do tamanho da condição da sua equipe, da qualidade, da qualificação técnica e até mesmo tática da sua equipe e dos seus jogadores. Então ele realmente arma a sua equipe a partir dos adversários na maioria dos casos, né? Quase sempre é assim e quase sempre dá certo. O Morínigo ele foi vice-campeão da Libertadores em 2014 pelo Nacional Queridão, que é o time importante, já foi muito mais popular no Paraguai. Hoje vive realmente uma queda muito grande de popularidade, hoje não, já há um bom tempo. Essa popularidade, essa queda de popularidade, ela reduziu-se muito em 2014 graças à campanha do Morínigo, não somente em 2014, mas ele já estava na equipe desde 2012 fazendo grandes campanhas, foi considerado o melhor técnico do Paraguai em 2012, 2013 e 2014. Em 2014 ele leva o Queridão ao vice-campeonato da Libertadores, perdendo para o São Lourenço do Edgardo Balsa. E aquela equipe era uma equipe muito provocativa, né? Uma equipe muito corajosa, né? Uma equipe pequena que jogava com muita coragem. Estou falando do Nacional do Paraguai de 2014, que chegou ao vice-campeonato da Libertadores. Quando a gente olha, né, para o Guarani do Paraguai, que enfrentou o Palmeiras agora na etapa decisiva da Libertadores atual, a gente percebe que a coragem da equipe, que teoricamente é muito menor, continuava a mesma. Aquela coragem do Nacional do Paraguai estava presente também na coragem do Guarani do Paraguai nesta atual edição da Libertadores, porque suas equipes jogam com coragem. As suas equipes, elas atuam com muita determinação, com muita personalidade dentro de campo, independente dos rivais que ela encontra pela frente. Então, esse técnico, contudo, quando a gente olha para o Guarani do Paraguai, uma equipe extremamente também corajosa também, uma equipe perigosíssima, uma equipe que colocou perigos, colocou problemas para o Palmeiras em alguns momentos, né? Quando a gente olha para aquela equipe do Guarani do Paraguai, a gente percebe que
era uma equipe que sabia se defender muito bem e sair nos contragolpes rápidos, né? O esquema básico era o 4-3-3, em que se variava bastante a depender da condição do jogo. Então a gente tem uma tendência a pensar o Mourinho como um técnico que sabe apenas se defender, armar a equipe para se defender. Isto é um erro. O Nacional do Paraguai era uma equipe que na maior parte do tempo se defendia, em alguns momentos, contudo, atacava bastante os seus adversários. Esse Guarani do Paraguai, em alguns momentos, em momentos de muitas necessidades, também atacava bastante os seus adversários. E algo interessante que a gente vê, por exemplo, no trabalho que ele fizera na base da seleção do Paraguai, e também em alguns momentos, inclusive em alguns treinamentos que ele fizera no Nacional, até um pouco antes de enfrentar o São Lourenço, ele preparara bastante a equipe para a situação do jogo em que a equipe precisasse, por exemplo, atacar bastante o São Lourenço. Em alguns momentos também, em 2 treinos específicos que me foram informados, né, por algumas pessoas do Paraguai, por uma pessoa do Paraguai, na verdade, sobre a tentativa de armar esse Guarani um pouco mais ofensivo. E também pelas declarações do Mourinho ao longo da carreira, a gente percebe o seguinte: ele sabe jogar da forma que precisar. Se ele estiver no comando de uma equipe que tem muita condição técnica, ele vai armar sua equipe para ter posse de bola. Ele vai armar a sua equipe para ter o domínio do adversário, o domínio do jogo, através da posse qualificada, através dos passes mais curtos, através da saída qualificada desde o fundo. Né? Se ele tiver uma equipe que não tem essa condição técnica toda, se não tem essa, que está muito abaixo dos seus adversários, ele vai armar uma equipe para se adaptar muito aos seus adversários, para jogar, sobretudo, cedendo campo para os seus adversários. Ou seja, estamos falando de um técnico que é muito antenado com tudo que acontece no futebol mundial, né, que estuda, pensa o que há de melhor, os melhores técnicos do futebol mundial. Com 43 anos, o Gustavo Mourinho é realmente uma grande contratação do Coxa, poderia chegar para qualquer equipe do futebol brasileiro que seria um técnico interessante, chega para esse Coxa. E vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu vou me arriscar, eu não gosto dessa história de palpite, eu acho que as coisas se resolvem muito dentro de campo. Eu sou aquele tipo de pessoa, de jornalista, que fala que o favoritismo de uma equipe se constrói dentro de campo. Apesar disso, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que julgo que foge um pouco dos meus padrões. O Curitiba corre seríssimos riscos a partir de agora de se livrar do rebaixamento. Ora, isso que eu estou dizendo é algo que muitos diziam, então eu vou aprofundar um pouco aqui a aposta. Acredito que a partir de agora o Curitiba, sim, deve sair da zona do rebaixamento. O Curitiba ganha muito respiro. Por quê? Porque uma boa característica do Mourinho é também fazer com que suas equipes passem a jogar muito rapidamente a partir daquilo que ele gosta. E uma coisa que ele aplica nas suas equipes, desde o começo, ele chegou numa equipe hoje, a partir do primeiro jogo a gente já percebe algo de novo nessa equipe, algo de muito interessante que o Mourinho consegue passar rapidamente para a equipe que dirige, onde chega, é a intensidade do jogo. Intensidade do jogo hoje, se a equipe hoje é muito intensa no jogo, isto já é uma grande qualidade dessa equipe, já é uma excelente condição para que essa equipe, em muitas partidas do futebol brasileiro, diante de muitos adversários do futebol brasileiro, bastando isso, né, bastando a intensidade, essa equipe já pode perfeitamente vencer jogos. Porque muitas vezes vemos nos jogos do futebol brasileiro uma certa lentidão, né, uma certa falta de vontade, né, que na verdade é uma espécie de imã gêmea do medo, né, o medo de vencer, faz com que muitas equipes morram dentro de campo. E aí a gente vê jogos, às vezes, desinteressantes, em que justamente o que falta nas equipes é justamente a intensidade. Então, tendo a intensidade, uma equipe tendo intensidade no futebol brasileiro hoje, isso já importa muito para que essa equipe consiga bons resultados. E o Curitiba, o Coxa do Gustavo Mourinho, passará a ter muita intensidade no seu jogo desde a primeira partida em que Mourinho estiver no banco de reservas do Coxa. Então, acho que foi sim uma excelente contratação da equipe paranaense, um ato de coragem da equipe paranaense, e acho que o prêmio para este ato de coragem deve ser salvar o Curitiba do rebaixamento. E acredito que isso nunca foi tão possível como é agora com a chegada do Gustavo Mourinho. Muito obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.